você algo bem interessante, bem importante. Eu quero falar para você que aquilo que sai da boca de Deus tem que ser suficiente. Aquilo que Deus fala conosco tem que ser suficiente para mim e para você. Só que às vezes não está sendo suficiente, porque às vezes nós queremos ver alguma coisa, queremos sentir alguma coisa, poder tocar. Só que a Bíblia diz que o justo, ele vive pelo quê? Pela fé. E às vezes nós vamos passar por momentos na vida que nós não vamos ver, não vamos conseguir tocar, não vamos conseguir sentir. E aquilo que Deus falou, aquela promessa, aquela palavra que Deus nos deu, ela tinha que ser suficiente para nós. Nós deveríamos agarrar essa palavra, essa promessa, agarrar aquilo que Deus falou e segurar aquilo com toda a nossa força, independente do que estejamos vivendo ou passando. Eu sei que às vezes não é fácil, porque nós vamos ter que lutar contra os pensamentos, vamos ter que lutar contra os sentimentos, vamos ter que lutar contra as emoções e muitas vezes contra aquilo que ouvimos das outras pessoas dizerem. Mas aquilo que Deus falou deveria ser suficiente. Porque nós não deveríamos guiar nossa vida pelo que nós vemos, mas guiar nossa vida por aquilo que Deus fala. Mateus 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus falou algo muito interessante para o diabo. Eu vou começar desde o versículo 1 para você pegar o contexto e chegar onde eu quero chegar com você, que é o versículo 4. Mas nunca esqueça que eu vou te dizer, levante a sua mão direita e diga com o pastor, diga o que Deus fala, tem que ser suficiente. Aí diz então foi conduzido Jesus, ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Para onde, pessoal? Ao deserto. Então não foi o diabo que levou, foi o próprio Deus que levou Jesus e permitiu ele ir ao deserto. Aí diz mais, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o que Jesus teve? Fome, uma necessidade. Chegando-se ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem no que, queridos? Em pães. Agora vamos ler o versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, aqui eu quero que você pegue uma caneta, sublinhe, marque, anote, faça o que é importante para você, todo mundo junto. Mateus 4,4 diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente tem que começar, o que Jesus disse? Vamos repetir juntos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Preste muita atenção nisso. Nós vamos passar por momentos na vida que nós não vamos ter o pão. O que é o pão? O pão é o símbolo daquilo que é físico, palpável, daquilo que é material, daquilo que eu vejo, eu consigo tocar, sentir. Tem fases na vida que nós não vamos ver a cura, não vamos sentir a cura. Ao contrário, nós vamos estar sentindo a doença, a enfermidade, cada vez que vai no médico, o médico vai até dizer que piorou. Tem fases na vida que às vezes o dinheiro não vai estar ali, mas a conta para ser paga vai estar. Tem fases na vida que nós não vamos ter o pão físico, o material, eu não vou poder pegar, tocar, sentir aquilo, mas o que Jesus disse? Que eu não tenho que viver apenas daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto e daquilo que eu ouço. Ele está dizendo que nem só de pão. Então, às vezes, eu não vou ver, eu não vou sentir. O homem, ele precisa aprender a viver pela fé, a acreditar naquilo que ele não vê, a vencer a si mesmo. Porque os pensamentos vão vir de todos os lados para que você desanime, desista e desacredite. Mas só que Jesus disse aqui, ó, mas nós vamos viver, todo mundo junto, lê o final, de toda a palavra que sai da boca de quem? E o que é a palavra que saiu da boca de Deus? É uma promessa. A palavra que saiu da boca de Deus para nós, ela é uma promessa para nós. É algo que Deus às vezes falou conosco, é uma palavra que Deus nos deu. Muitas vezes eu não vou ter o pão, eu não tenho a cura, mas eu tenho o que saiu da boca de Deus. Da boca dele saiu que pelas feridas de Jesus, o que eu sou? Às vezes a conta vai estar ali, eu estou sem o dinheiro para pagar, mas eu tenho que sair da boca de Deus, e Ele diz que Ele supre todas as minhas necessidades. Às vezes eu não vou ver a minha família do meu lado na igreja, mas eu tenho que sair da boca de Deus. A Bíblia diz que é eu e a minha, e essas fases eu vou ter que viver pela fé, porque eu não estou enxergando, eu não estou sentindo, e às vezes parece que tudo está piorando, ou que vai piorar, parece que o mundo está desabando, mas eu tenho que segurar aquilo que Deus falou comigo.
eu tenho que segurar aquela palavra, aquela promessa que Deus me deu, aquele versículo, aquele culto que eu assisti, que aquela palavra veio no meu coração. Então nem sempre eu vou ter o pão, mas sempre eu vou ter o que saiu da boca de quem? E o que sair da boca de Deus tem que ser suficiente para você. O problema é que nós paramos de viver pela fé. Hoje nós vivemos pelo natural. Estamos vivendo igual ao Tomé. Eu preciso ver para crer. Eu preciso sentir para acreditar. Eu preciso tocar para saber que é real e que é verdade. E não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para viver pela fé. E tem fases que eu não vou ter o pão, eu não vou ter o físico, eu não vou ter o natural, eu não vou ter ali o que é palpável, eu não vou conseguir tocar. E é nessas fases que eu tenho que viver pela fé, que eu tenho que viver por aquilo que saiu da boca de quem? E o que sai da boca dele tem que ser suficiente. Eu não posso duvidar. Jesus estava com fome, mas Jesus tinha o pão? Não, Jesus não tinha o pão. E o diabo estava tentando, dando uma alternativa para que ele fizesse o pão, mas para que ele fizesse do jeito dele. Só que Deus já tinha tudo que Jesus precisava. Deus já tem tudo que eu preciso. Deus já tem o meu milagre, Deus já tem a minha bênção. Agora eu tenho que passar por essa situação, por essa tentação. Eu tenho que vencer essas circunstâncias e provar para Deus que eu estou vivendo pela fé. Porque quando o diabo tentou Jesus, a gente sabe que Jesus venceu o diabo. Venceu ou não venceu? E ele venceu com o quê? Com a palavra. Com aquilo que ele ouviu sair da boca de Deus. E depois que Jesus vence a tentação e o diabo, a Bíblia diz que os anjos vêm servi-lo. Deus já tem tudo que eu preciso. Só que muitas vezes eu não vou ter o pão. E aí eu vou ter que viver pela fé. Eu vou ter que viver pelo que sai da boca de quem? E pode saber, quando essa fase passar, aquilo que você precisa, Deus já tem pronto para dar para você. Só que eu preciso ficar firme, viver daquilo que sai da boca de Deus, acreditar naquilo que saiu da boca de Deus. Porque às vezes a gente acredita do que saiu da boca do médico, do que saiu da boca do familiar, do que saiu da boca do João, da Maria, mas aquilo que Deus fala nós duvidamos, nós não acreditamos. Às vezes estamos acreditando mais nas circunstâncias, mais nas dificuldades, vivendo pelo natural e não vivendo pela fé. Vamos ler de novo 4? Está escrito, todo mundo junto: nem só de pão viverá. Irmão, mas nós estamos vivendo só do natural, só do comum, só do físico, só daquilo que a gente vê. Estamos vivendo a nossa vida só naturalmente. Só que Jesus está dizendo, mas de tudo que sai da boca, ou seja, de toda a palavra, o que Deus tem falado com você? Qual é a palavra que Deus tem te dado? Você tem que agarrar a palavra que Deus te deu e segurá-la com tanta força que ninguém vai tirá-la de você. Que não importa o que você está passando, nada vai me fazer desacreditar daquilo que Deus falou comigo. Por mais que pareça que a palavra que Ele te deu, que a promessa que Ele te deu está longe, não vai acontecer, isso parece que humanamente não vai se tornar realidade. Fique firme. Deixa marcada aí a sua Bíblia. Vai comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Deixa marcada aí a Bíblia. Isaías 55, todos acharam? Podemos ler? Deixa marcado Mateus, se nós precisarmos voltar. Então o que Jesus diz? Que nem só de pão viverá quem, queridos? O homem, mas de toda a palavra que sai da onde? E qual é a palavra que tem saído de Deus para você? Qual é a promessa que Deus já te deu? Às vezes, para o tempo que você está vivendo hoje, Deus já te deu uma palavra há muito tempo atrás. Às vezes, para aquilo que você está passando agora, Deus já tinha falado contigo antes. Só qual é o nosso problema? Às vezes nós não seguramos aquilo que saiu da boca de Deus, não seguramos aquela palavra que Ele nos deu, aquela revelação, aquilo que Ele falou no nosso coração. Às vezes já faz tempo que Ele falou. Segure o que Deus falou com você, porque tem fases que eu não vou viver do pão, que às vezes parece que a bênção não vai chegar, parece que o meu milagre não vai vir, e nessas fases eu tenho que aprender a viver da fé, a viver de cada promessa, de cada ensinamento, de tudo que Deus falou conosco. Porque Isaías 55, versículo 11 diz assim, todo mundo junto? Vamos lá com o pastor. Assim será a palavra que sair da onde? Olha Deus falando através do profeta. O que a palavra que sai da boca de Deus faz? Todo mundo. Ela não voltará para mim como? É por isso que você tem que segurar ela.
Porque às vezes num culto Deus está falando com todo mundo. Quem é que é abençoado? É a pessoa que segura. Porque às vezes eu não seguro, eu perdi a bênção, mas o irmão do lado segurou, ele recebeu. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas o que diz a Bíblia? Continua. Ela não voltará para mim vazia, antes ela fará o que me apraz, final, e prosperará naquilo para que há. Então Deus tem um objetivo com essa palavra. Deus tem um objetivo com isso que Ele está falando comigo. Irmão, nada é à toa. Cada culto que você participa, cada reunião que você frequenta, cada palavra que Deus fala com você, tem algumas que agora eu não vou entender, mas às vezes Deus está falando comigo hoje sobre algo que vai acontecer amanhã. E às vezes antes de acontecer aquele problema, Deus já está me dando a palavra que eu deveria segurar, porque essa promessa que vai fazer eu sobreviver àquela luta, aquele deserto, aquela situação, aquela angústia, sei lá o que vai vir pela frente, mas Deus já está me dando a palavra, eu tenho que segurar ela. E tem fases da vida que eu não vou ter o pão, eu não vou enxergar o milagre, eu não vou poder tocar, eu não vou ter as coisas físicas. Só o que eu vou ter é a palavra, é a promessa, é o que Deus falou comigo. E eu vou ter que me agarrar nessa promessa, porque Deus diz que tudo que sair da boca dele não vai voltar. Então eu preciso segurar essa palavra, porque ela não vai voltar vazia. Antes, ela vai prosperar naquilo para o qual Deus enviou ela. Eu preciso segurar. O que você tem falado comigo? O que sai da boca de Deus tem que ser suficiente. Eu preciso acreditar no que Deus falou, ainda que eu não veja, ainda que eu não toque, ainda que eu não sinta. O que Deus fala tem que ser suficiente, e eu tenho que segurar aquilo que Deus tem falado comigo. Eu tenho que me agarrar naquela promessa que Deus me deu. Por quê? O mesmo livro de Mateus, volta para trás, é o capítulo 24. Não duvide do que Deus já falou com você. Por mais que agora você olhe para o momento e diga: pastor, é impossível. O cristão não pode viver do momento. A gente tem que viver do que sai da boca de quem? Deus falou, eu vou ficar firme, porque eu sei que o que sai da boca dele não vai voltar. A palavra de Deus tem que ser suficiente. Haverão momentos e fases da vida onde eu não vou ter o pão, eu não vou ter o milagre, não vou ter a bênção, não vou conseguir tocar, mas eu vou ter a promessa. E se eu acreditar nessa promessa, eu vou vê-la se cumprir na minha vida. Mateus 24, versículo 35, a Bíblia Sagrada diz assim, todo mundo junto, o que diz o 35, queridos? O céu e a terra passarão, mas olha o que Deus está dizendo, mas as minhas palavras não vão de passar. Então Deus está dizendo que tudo vai mudar. O momento que eu estou vivendo vai passar, mas a palavra que Deus falou comigo não vai. Ela vai se cumprir. O que sai da boca de Deus tem que ser suficiente. Só que nós estamos vivendo muito naturais. Queremos ver, queremos tocar, queremos sentir, queremos poder apalpar, agarrar. Não. O homem vai viver de toda a palavra que sai da onde? Segura a palavra que saiu da boca dele para você, porque ela não volta vazia. Vão passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Se eu segurar ela, o que é não vai passar? Significa que ela vai se cumprir, que tudo que está acontecendo vai mudar, mas eu vou ver o que Deus falou acontecer. Mas para aquilo que Deus falou acontecer, eu tenho que segurar a palavra que saiu da boca dele para mim. O que Deus falou com você? Qual é a promessa que Deus já nos deu? Talvez estamos passando por um momento, como Jesus disse, onde não tem o pão, não tem o físico, não tem o palpável, onde eu não enxergo o milagre. Eu posso não enxergar o pão, mas eu tenho que sair da boca dele. Eu posso estar com uma necessidade agora e não ter o pão, mas eu tenho o que ele falou. E se eu ficar firme no que ele falou, eu vou ver o que ele falou acontecer na minha vida. Vamos ler de novo 35? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, o que diz a Bíblia? Eu preciso crer no que Deus falou. Salmo 23. Vamos lá com o pastor. Eu preciso acreditar na palavra que saiu da boca de Deus. Eu preciso acreditar no que Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Pode ser algo de muitos anos lá atrás. Creia, acredite, confie, porque Ele é fiel. Mateus capítulo 23. Perdão, Salmos, obrigado. Salmo 23, todos acharam? Salmo 23. Todo mundo junto? O que disse o salmista Davi? O Senhor é o meu pastor, todo mundo junto, e nada... Irmão, isso saiu da boca de quem? Deus usou o salmista para escrever, mas veio do Senhor. Se Deus disse que nada vai me faltar, por que eu estou com medo? Por que eu estou preocupado?
Por que eu estou tirando empréstimo? Por que eu estou deixando de dar o dízimo? Porque eu não estou acreditando no que saiu da boca de Deus. Tu está acreditando mais no natural do que no Senhor. Pergunte para toda pessoa que não deu o dízimo, por que ela não deu? Qual é a resposta que ela vai te dar? Porque ia faltar para as contas. Mas o que está escrito aqui? Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor e nada. Por que ela não deu o dízimo? Porque ela acreditou no que o inimigo disse. E o que saiu da boca de Deus não foi suficiente para ela. Se Deus falou que nada me, por que eu estou com medo? Por que eu não durmo à noite? Por que eu estou preocupado? Por que a pessoa foi tirar aquele empréstimo? Por que, pessoal? Porque ela achou que ia. Às vezes o que sai da boca de Deus não é suficiente para você. Você está vivendo pelo humano, pelo natural, e não como Deus quer que você viva pela fé. O homem não vai viver do pão, mas de tudo que sai da onde? Se o Senhor falou que não vai faltar, eu vou ficar firme. Não importa o que eu estou passando, eu creio em Ti, Deus. A palavra que sai da Tua boca tem que ser suficiente para mim. Eu vou devolver o meu dízimo, porque nada, eu não vou pegar esse empréstimo. Se eu errei e gastei demais, o Senhor me perdoa, me dá condições de sair dessa. Mas eu não preciso do empréstimo, porque eu tenho o Deus que disse que nada. Você foi lá tirar aquele empréstimo porque você não acreditou no que saiu da boca de Deus. E Deus falou, não tome emprestado. É por isso que às vezes tem uma maldição na nossa vida financeira, por causa do erro que nós cometemos, em desobedecer a palavra do Senhor. O que sai da boca de Deus para você tem que ser o que, pessoal? Suficiente. Só que às vezes não é suficiente, porque eu sei que está escrito que se o Senhor é o meu pastor, nada saiu da boca dele, não vai faltar. Por que eu estou preocupado? Por que eu estou sem dormir? Por que eu estou desesperado? Por que eu estou aflito? Irmão, ficar preocupado chega a ser pecado. Por quê? Porque eu estou duvidando do que saiu da boca de quem? De Deus. Eu estou duvidando do Deus que diz que nada me faltará. Por que eu estou achando? Porque você está vivendo pelo pão, você está vivendo igual o Tomé, você está vivendo pelo humano, você está vivendo pelo natural. É por isso que você está desesperado, é por isso que você está preocupado. Porque se eu estivesse vivendo pelo que sai da boca de Deus, eu estaria tranquilo. E eu diria para mim mesmo, todos os dias que a minha mente quisesse duvidar, todos os dias que o diabo viesse no meu ouvido, como ele veio para Jesus, o que ele disse para Jesus? Transforme pedras em quê? Jesus fez isso? Ele sabia que nada ia faltar. Que mesmo que ele estivesse com fome, ele sabia quem era o Deus dele, e que o Deus dele supriria as necessidades dele, que ele não precisava dar um jeitinho. Olha para o irmão do lado e diga, para de dar um jeitinho. Você tem que começar a obedecer a palavra de quem? De Deus. Deus falou, nada me faltará. Então pare de dar o seu jeitinho, de fazer do teu jeito, porque tem problemas que tu criou para a tua vida. Não foi o diabo, foi você que criou. Não obedecendo o que saiu da boca de quem? De Deus. Problemas que nós criamos, confusões que nós nos metemos, dificuldades que nós nos enfiamos, por não confiarmos no que sai da boca de quem? De Deus. E Deus diz que nada vai me faltar. Amém. Por que eu estou preocupado? Não, pastor, é por isso, por aquilo, por aquilo. Não tem. Quando eu fico preocupado, chega a ser pecado, porque eu estou duvidando de Deus. Tem momentos que eu vou passar, e Jesus disse que não vai ter pão. Jesus estava com fome, ele tinha pão para comer? Mas o diabo estava dizendo, Jesus, dá para dar um jeitinho. Você está passando por algo, o diabo vai chegar para você e vai dizer, dá para dar um jeitinho, faz desse jeito, Deus não se importa, você vai levar maldição. Não faça isso. O Abraão tinha uma promessa que ele ia ser pai. Ele já estava chegando a uma certa idade, ele não era pai. A Sara chegou e quis dar um jeitinho. Abraão, deita com a minha serva aqui. Tem muita gente igual a Abraão. Está aceitando o jeitinho. Está fazendo do seu jeito. Você não está vivendo pelo que sai da boca de quem? E o que Deus prometeu vão passar os céus e a terra. Mas a palavra de Deus não vai passar. A palavra que sai da boca dele não volta como? A palavra que saiu da boca de Deus não foi suficiente para Abraão. Porque ele foi lá e deu um jeito de fazer um filho. E Deus disse a Abraão, esse não é o herdeiro.
o herdeiro vai ser gerado de ti. Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta como? Pare de fazer do seu jeito, confie em Deus. Talvez o diabo está te oferecendo isso, oferecendo aquilo. O diabo no deserto ofereceu muitas coisas para Jesus. Jesus aceitou? O problema é que tem muito crente que diz que acredita em Deus, mas está aceitando a alternativa do inimigo. Está fazendo aquilo que está fora da palavra de Deus. Você vai lá e tira um empréstimo, você vai lá e para de dar o dízimo, você vai lá e faz do seu jeito, você vai lá e faz isso, faz aquilo, você faz tudo, menos o que a palavra diz. Só que o que sai da boca de Deus tem que ser o que, pessoal? Suficiente para mim. Levante a sua mão e diga com o pastor, diga: o que sai da boca de Deus tem que ser suficiente. Eu tenho que parar de dar o meu jeito, de ficar preocupado, de ir para um lado, de ir para o outro, de procurar agar e tentar fazer do meu jeito a promessa se cumprir. A promessa se cumpre no tempo de Deus e do jeito de Deus. Irmão, o que sai da boca de Deus tem que ser suficiente. Você tem que acreditar no que Deus falou, acreditar aí contra as circunstâncias, aí contra as evidências. Pastor, mas está vencendo. Deixa eu vencer. Eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. O que é mais fácil, dobrar o joelho ou tirar o empréstimo? Mais fácil é tirar o empréstimo do que dobrar o joelho e confiar em Deus. E é o que a maioria faz, vai lá e tira o empréstimo em vez de confiar em quem? Confia em Deus, irmão. Porque dobrar o joelho e acreditar, nem todo mundo quer. A solução natural é ir lá e dar o nosso jeito. Jesus transformou pedras em pães? Não. Ele disse: eu vou confiar no que sai da boca de quem? E Deus mandou. Você vai ver que Deus vai suprir a necessidade que Jesus tinha. Volta para o Salmo 23:1. Todo mundo junto? O Senhor é o meu pastor e nada. Então por que eu estou com medo? Eu estou desesperado, eu estou apavorado, eu já estou preocupado, eu já estou, meu Deus, o que eu faço? Eu já fui lá falar com o gerente, quanto é que é os juros, em quantas vezes eu faço? Dá para descontar direto na minha folha? Cadê o Deus que você serve? A palavra de Deus não está sendo suficiente para você, porque Ele disse: não tome emprestado. Só que você está desobedecendo o Senhor. E depois nós temos uma maldição, problemas na vida. Ai, Deus está amarrado. Vou amarrar você. Não tem que amarrar o diabo, tem que amarrar você. Não faça essas coisas. O que sai da boca de Deus tem que ser o quê? Suficiente. Você tem que crer no que Deus falou. E Ele disse: nada me... Pastor, está faltando. Então Ele não é o teu pastor. Porque se o Senhor é o meu pastor, sabe por que está faltando? Porque não foi Ele que te guiou para essa situação. Porque se Ele te guiar para essa situação, não vai faltar nada. Para os lugares que tu decidir, Deus não tem compromisso. Para os lugares que Deus te leva, não vai faltar nada. Para as decisões que eu tomo na vida, vai faltar. Agora, para aquilo que Deus me guia, não vai. Deus levou Jesus para o deserto. Você vai ver que não vai faltar nada. Os anjos vão chegar e vão servir Jesus. Para aquilo que Deus me guia, quando Ele é meu pastor, Ele pode me levar para o pasto verdejante, ou Ele pode me levar para o vale da sombra. Não vai faltar nada. Lê de novo. O Senhor é o meu pastor e nada. Agora, se as coisas estão me faltando, é porque Deus não é o meu pastor. Quando Ele é o meu pastor, Ele me guia para onde Ele quer. Quando está faltando, é porque Deus não está me guiando. Eu estou tomando direções, eu estou tomando decisões, eu estou fazendo o que eu acho, o que eu quero e o que eu penso. Não estou deixando a palavra, o Senhor, guiar a minha vida. Agora, se Ele guiar a minha vida, nada me faltará. O que sai da boca de Deus tem que ser suficiente. Isso saiu dele. Ele disse que se eu permitir que Ele me guie, que Ele me conduza, nada vai faltar. Quem é que levou Jesus para o deserto, pessoal? Foi o diabo? Foi Deus? Faltou alguma coisa para Jesus? A tentação veio, para ele dar um jeito, para ele fazer assim, para ele fazer do outro jeito, para ele sair da palavra, mas o que saiu da boca de Deus foi suficiente para Jesus. O que sai da boca de Deus tem que ser suficiente para você. Pare de ceder à tentação, pare de ceder às ofertas que o diabo tem feito para você. Fique firme no que a palavra diz, e o que Deus falou tem que ser suficiente. Salmo 27, vamos lá comigo, no versículo 13. Todos juntos comigo no versículo 13. Salmo de número 27, verso 13. Eu quero que você leia comigo. Primeira parte, pega até uma caneta e sublinha esse 13 aí, pessoal. Todo mundo junto, Salmo 27, 13. O que diz a Bíblia? Pereceria. Quando é que eu pensei em pereceria?
Sem dúvida. Ou seja, eu posso acabar perecendo e me dando mal se eu não acreditar. Agora o que diz? Pereceria sem dúvida se eu não cresce. Irmão, você tem que acreditar no que Deus falou. O que Deus falou tem o poder de mudar tudo. O que Deus falou tem o poder de transformar tudo. Se eu não acreditar no que Ele falou, eu vou perecer. E por que às vezes estamos perecendo, sofrendo, passando por isso? Porque eu não estou acreditando. O que Ele falou para mim não está sendo suficiente. A palavra que sai da boca de Deus tem que ser suficiente para você. Não pode ter vírgula, não pode ter, Deus falou, mas... Deus falou, no entretanto, não pode ter isso. Deus falou, ponto final. Acabou, está falado. Se não é não, se sim é sim. Tem que ficar com o que Deus falou. Não ultrapasse a palavra de Deus. O que sai da boca dele tem que ser suficiente. Deus falou, acredite. Não importa o que as circunstâncias estão te mostrando. Tem fases que eu não vou viver do pão. Eu tenho que parar de viver do natural. O crente precisa começar a viver pela fé. Vamos lá. Eu pereceria sem dúvidas, 27:13. Se eu não cresce que eu veria os bens do Senhor. Aonde? Irmão, se você crê, você vai ver cada promessa que Deus te deu se cumprir. Voltando no Mateus, onde eu pedi para você deixar marcado. Todos acharam? Sim ou não? Versículo 4, vamos voltar onde começamos. E Jesus disse, está escrito. O que ele diz, queridos? Nem só de pão viverá. Pare de viver pelo natural. É hora de viver pela fé. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus tem falado com você? Segura o que Ele falou. Agarre firme o que Ele falou. Deus talvez te dê uma promessa. Agarre ela, não importa o que esteja acontecendo. Final do versículo. Depois que acaba toda a tentação, versículo 11, perdão. Versículo 11. Então, o diabo deixou Jesus, e eis que chegaram os anjos, e os anjos fizeram o quê? Jesus estava com fome ou não estava? Chegou a hora que ele foi servido. Chegou a hora que veio a comida feita direto pelos anjos de Deus para ele. Chegou a hora que todas as necessidades que ele tinha acabaram de ser supridas. Mas para isso acontecer, Jesus teve que ficar com o que saiu da boca de quem? Você quer ser abençoado? Segura o que Deus falou. Não dá o seu jeitinho. Não ceda à tentação. Não vá atrás do que o diabo está falando no teu ouvido, das sugestões que ele está te dando, das alternativas que estão aparecendo. Fique com o que Deus falou. O que sai da boca do Senhor tem que ser suficiente para você. Não desobedeça. Se Deus disse, nada te faltará, é porque nada vai faltar. Vamos ficar de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.